Um cadáver não caminha. Ele não veste uma imponente capa de veludo vermelho. Ele não coloca uma máscara de leão forjada em ouro no rosto. E, definitivamente, ele não manca pelos caminhos de pedra de um jardim milimetricamente projetado, apoiando-se em uma bengala de prata. Mas foi exatamente isso que 3 testemunhas, de forma completamente independente, juraram ter visto. O detetive Lucas parou diante dos portões de ferro batido da propriedade Valadão. O ar da noite em São Paulo estava espesso, carregado com o cheiro doce de damascos da meia-noite misturado ao odor acre de pólvora queimada. Apenas 20 minutos atrás, o céu noturno havia explodido em cores. O show de fogos de artifício marcou o ápice do evento mais exclusivo do ano, o baile de máscaras de Arturo Valadão. Arturo não era apenas um homem rico. Ele era o imperador indiscutível de um dos maiores cartéis de café da América Latina. Um homem com a mesma quantidade de dinheiro e de inimigos. Ele governava sua empresa e sua família com punho de ferro. Ele conhecia os segredos sujos de cada pessoa que sentava à sua mesa de jantar. Ele os usava. Ele os esmagava. Mas agora, o imperador estava morto. Lucas passou pela fita amarela da polícia. Ele não gostava de festas de gala. E ele detestava bailes de máscaras. O anonimato é o melhor amigo de um covarde, ele costumava dizer. Quando você coloca uma máscara no rosto de uma pessoa, ela não esconde quem ela é. Ela revela do que é capaz quando acha que ninguém está olhando. Por aqui, detetive. O sargento Mendes, um veterano de rosto cansado, guiou Lucas pelos jardins iluminados por tochas. Os convidados, centenas deles, vestindo trajes de época, plumas e sedas, estavam confinados no salão principal, cercados por policiais. O som dos violinos havia sido substituído pelo murmúrio de pânico e pelo choro abafado. Onde ele está? Perguntou Lucas, os olhos varrendo o ambiente. No centro do labirinto de arbustos, nos fundos da propriedade, respondeu Mendes, apontando com a lanterna. A esposa dele, Camila, o encontrou logo depois que os fogos de artifício terminaram. Ela gritou tão alto que quase cobriu o barulho das explosões. Lucas assentiu e caminhou em direção à imponente parede de folhas verdes. O labirinto era uma monstruosidade de 2 metros de altura, com corredores estreitos e sombras profundas. Um lugar desenhado para encontros furtivos e segredos sussurrados. O lugar perfeito para um assassinato. O detetive entrou no labirinto. Seus passos eram lentos, os olhos registrando tudo. A iluminação ali dentro era péssima. Apenas pequenos postes de luz amarelada a cada 10 metros. As sombras dançavam, criando ilusões de ótica a cada curva. O labirinto tem apenas 2 entradas, explicou o sargento, andando logo atrás. A principal, por onde estamos indo. E um portão de ferro enferrujado nos fundos, que dá para a área de serviço, mas está trancado a cadeado há meses. O que sabemos sobre a vítima? Arturo tinha 60 anos. Tinha um problema grave na perna esquerda devido a uma queda de cavalo na juventude. Ele mancava de forma muito agressiva. Nunca dava um passo sem sua bengala característica, uma peça de ébano com a cabeça de um lobo em prata maciça. Eles viraram a última curva e chegaram ao coração do labirinto. Uma pequena clareira circular com uma fonte de pedra no meio e o chão forrado com cascalho perfeitamente branco. Ou pelo menos, costumava ser perfeitamente branco. Arturo jazia de costas no chão. A capa de veludo vermelho estava esparramada ao redor dele, como uma poça de sangue escuro que engolia a terra. Lucas aproximou-se. A máscara de leão dourado ainda estava no rosto da vítima. Era uma peça perturbadora, com uma expressão feroz e imóvel, contrastando com a quietude da morte. A bengala de prata estava caída a 1 metro de distância. Bem no centro do peito de Arturo, cravada até a empunhadura, havia uma adaga cerimonial com o cabo incrustado de pedras preciosas. Nenhuma digital na adaga, presumo, disse Lucas, ajoelhando-se ao lado do corpo. O assassino usava luvas. Todos nesta festa usam luvas, suspirou o sargento. É um pesadelo forense, detetive. Um mar de suspeitos sem rosto e sem digitais. Lucas não respondeu imediatamente.
Ele observou a inclinação da lâmina. O golpe foi limpo. Preciso. Não houve hesitação. A lâmina rasgou o veludo, perfurou o peito e atingiu o coração em um ângulo letal. Nós já isolamos os principais suspeitos, continuou Mendes, consultando um bloco de notas. O filho mais velho, Diego, teve uma briga monstruosa com o pai hoje cedo. Ameaçou matá-lo na frente de meia dúzia de funcionários. A esposa, Camila, foi quem encontrou o corpo. E há parceiros de negócios na festa que o odiavam profundamente. Uma lista de espera para o inferno, murmurou Lucas, erguendo a máscara dourada alguns centímetros apenas para confirmar a identidade. Era Arturo. Os olhos do magnata estavam vidrados e arregalados. Temos a hora do crime? Perguntou o detetive. O sargento hesitou por um segundo. Ele olhou para as anotações, parecendo desconfortável. É aí que a loucura começa, Lucas. Os fogos de artifício começaram exatamente às 10 da noite. A esposa o encontrou às 10h05. Então ele foi morto um pouco antes das 10. Sim. Mas o assassino teve uma janela de tempo absurdamente pequena. E ele foi incrivelmente audacioso. Por que você diz isso? Lucas ergueu uma sobrancelha, levantando-se. Porque Arturo foi visto vivo, caminhando em direção a este labirinto, às 9h50 da noite. Lucas parou. Ele olhou para a entrada escura por onde acabaram de passar. 10 minutos antes do corpo ser encontrado. Exato, o sargento balançou a cabeça, ainda incrédulo. Eu já interroguei 3 convidados que estavam fumando na varanda perto da entrada do labirinto. Pessoas de confiança, desembargadores, empresários. Todos eles relataram a mesma coisa. O sargento leu as anotações em voz alta. Às 9h50, eles viram Arturo. A capa vermelha. A máscara de leão dourado. Ele passou por eles, ignorou os cumprimentos, e entrou no labirinto. Eles confirmaram que ele estava mancando fortemente, apoiado na bengala de prata. Não há dúvidas, detetive. Era ele. Lucas cruzou os braços. Seu cérebro começou a processar os dados. Se ele entrou no labirinto vivo às 9h50, raciocinou Lucas, o assassino já estava aqui dentro esperando por ele. Ou o assassino seguiu sorrateiramente pelos corredores escuros, o alcançou nesta clareira, cravou a adaga no peito dele e fugiu antes que a esposa chegasse às 10h05. É a única explicação lógica, concordou o sargento. O assassino deve estar sujo de sangue. Se fecharmos o cerco no salão agora. Não. A voz de Lucas cortou o ar como um chicote. Havia um detalhe errado. Um detalhe minúsculo, quase invisível, mas que rugia na mente do detetive. Uma daquelas falhas da Matrix da realidade que apenas um olhar treinado consegue capturar. Lucas tirou uma pequena lanterna tática do bolso do casaco. Ele não a apontou para o corpo. Ele a apontou para o chão. Para o cascalho branco. Sargento Mendes, a voz de Lucas assumiu uma tonalidade perigosa, grave. Se um homem é esfaqueado no coração, no meio de uma clareira, enquanto caminha, o que acontece imediatamente a seguir? O sargento piscou, confuso com a aula de biologia. O coração continua bombeando por alguns segundos. O sangue jorra. Ele cai no chão. Ocorre uma poça. Exatamente. Lucas caminhou em um círculo perfeito ao redor do corpo estendido, mantendo o feixe de luz focado nas pedras brancas do chão. Um golpe no coração produz sangue arterial. Rápido. Violento. Mesmo que a capa de veludo vermelho consiga absorver uma parte, haveria sangue no cascalho ao redor de onde ele caiu. Haveria marcas dos sapatos dele derrapando na terra enquanto ele lutava contra a morte. Haveria o caos de um corpo caindo com todo o seu peso. Lucas parou, a lanterna focada em uma pedra impecavelmente branca, a apenas 10 centímetros do ombro da vítima. Mas olhe para este chão, sargento. O policial se aproximou, os olhos se arregalando na penumbra. As pedras de cascalho sob o corpo estavam manchadas, sim. Mas não havia respingos. Não havia marcas de passos de desespero. Não havia espasmos de agonia marcados na terra.
O chão ao redor do cadáver estava limpo. Intocado. Perfeito. Ele não foi esfaqueado de pé nesta clareira, Lucas sussurrou, a compreensão gelando sangue em suas veias. E ele não caiu aqui. Isso é impossível, gaguejou o sargento. Ele está com uma faca no peito. A faca foi cravada nele em outro lugar, Lucas declarou, os olhos escuros brilhando de adrenalina. O sangue jorrou em outro lugar. O assassino o matou, esperou o sangramento parar, e depois transportou o cadáver até aqui. O corpo de Arturo não caiu no centro deste labirinto. Ele foi depositado no centro deste labirinto. A noite pareceu subitamente mais fria. O som festivo que vinha do salão principal, distante, agora soava como uma marcha fúnebre. O sargento Mendes recuou um passo, a mente lutando contra a matemática impossível daquele crime. Lucas, se o Arturo foi morto em outro lugar e o corpo foi arrastado até aqui. A voz do sargento falhou. Isso significa que ele já estava morto às 9h50. Exatamente, respondeu o detetive. Mas, e as 3 testemunhas? Os desembargadores. Eles juraram que viram o Arturo, com a capa e a máscara, andando e mancando vivo para dentro do labirinto às 9h50. Lucas desligou a lanterna. A escuridão voltou a dominar a clareira, deixando apenas a sombra monstruosa da máscara de leão no rosto do cadáver. É aí que a mágica acontece, sargento, disse Lucas, com uma calma assustadora. Um cadáver não caminha. O que significa que as 3 pessoas respeitáveis que estavam na varanda hoje à noite não viram Arturo Valadão entrar neste labirinto. Lucas olhou para a saída do labirinto, onde as sombras pareciam esconder uma legião de demônios disfarçados de anjos. Eles viram o assassino. Como você pode questionar a verdade, quando 3 pessoas completamente lúcidas, respeitáveis e estranhas entre si, juram ter visto um fantasma? O detetive Lucas deixou a escuridão do labirinto para trás e caminhou em direção à mansão principal. A brisa fria da noite batia contra o seu rosto, mas não era o suficiente para afastar a sensação de que ele havia acabado de entrar em um imenso teatro de marionetes. O interior da mansão Valadão era um ataque aos sentidos. Cristais Baccarat pendiam do teto na forma de lustres titânicos. O piso de mármore refletia as máscaras de centenas de convidados que agora estavam confinados ao salão de baile. Havia plumas de avestruz, sedas italianas, rostos cobertos por veludo negro, ouro e prata. Sem as máscaras, eles eram políticos, banqueiros, herdeiros. Com as máscaras, eles eram anônimos. E o anonimato é o campo de caça perfeito para um predador. O sargento Mendes havia requisitado uma das antessalas da mansão para os interrogatórios. Lucas entrou no cômodo. O silêncio ali dentro contrastava com o murmúrio de pânico do salão lá fora. Sentados em sofás de couro, pálidos e ainda segurando taças de champanhe pela metade, estavam os 3 homens que haviam testemunhado o impossível. Eles eram pilares da alta sociedade. Um desembargador aposentado, o presidente de um banco de investimentos e um cirurgião renomado. Nenhum deles tinha motivos para mentir sobre um detalhe tão banal. Senhores, Lucas começou, a voz calma e ritmada, encostando-se na pesada porta de carvalho. Eu preciso que me contem exatamente o que viram. Cada detalhe importa. O diabo, como dizem, mora nas minúcias. O desembargador foi o primeiro a falar. Ele tirou a própria máscara e limpou o suor da testa com um lenço de linho. Nós estávamos na varanda leste, detetive. Fumando charutos. A varanda tem vista direta para o caminho de pedras que leva à entrada do labirinto. Faltavam exatamente 10 minutos para a queima de fogos. 9h50 da noite, Lucas confirmou. Exato. E foi então que Arturo passou por nós. O senhor tem certeza absoluta de que era ele? Lucas cruzou os braços. Em uma festa onde todos escondem o rosto, como pode ter tanta certeza? O cirurgião tomou a palavra, a voz carregada de impaciência técnica. Detetive, você não precisa ver o rosto de Arturo Valadão para saber que é ele. O homem é uma marca registrada ambulante. Ele vestia a mesma capa de veludo vermelho sangue que usou a noite inteira. A máscara de leão forjada em ouro cobria todo o rosto, sim.
mas era o andar dele. O cirurgião apontou para a própria perna. Arturo teve o fêmur esquerdo esmagado há 30 anos. A cirurgia o deixou com uma simetria severa. Ele tem um andar claudicante inconfundível. Ele arrasta a perna esquerda, jogando o peso do corpo de uma forma muito específica. Lucas fechou os olhos por um instante, visualizando a cena no escuro de sua própria mente. Ele passou por nós, desceu os degraus de mármore e caminhou na direção do labirinto, acrescentou o banqueiro. Um dos garçons, que estava recolhendo taças, quase esbarrou nele no corredor. O garçom pediu desculpas apressado e Arturo simplesmente continuou andando, sem dizer uma palavra. O zumbido no ouvido esquerdo de Lucas chiou levemente. Uma nota fora do tom. Arturo não disse nada, perguntou o detetive. Não, o desembargador balançou a cabeça. E isso foi estranho, para ser honesto. Arturo é um homem irascível. Normalmente, se um garçom entra no caminho dele, ele grita até o infeliz perder o emprego. Mas hoje, ele apenas continuou arrastando a perna, silencioso. Lucas abriu os olhos. A bengala. A cabeça de lobo em prata. Ele a estava usando. Sempre o cirurgião respondeu prontamente. Ele nunca dá um passo sem ela. A bengala bate no chão de pedra, faz um som seco. Toque. 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 O senhor reparou em qual mão ele segurava a bengala enquanto mancava? Lucas jogou a pergunta no ar, com a casualidade de quem pergunta as horas. O cirurgião franziu a testa, buscando a memória visual na escuridão da varanda. Sim. Ele segurava a bengala com a mão esquerda. Ele firmava a prata, e puxava a perna do mesmo lado. Ele entrou nas sombras do labirinto e desapareceu. 10 minutos depois, os fogos começaram. Lucas assentiu lentamente. Obrigado, senhores. O testemunho de vocês foi fundamental. O detetive saiu da sala, deixando os 3 homens para trás. No corredor, o sargento Mendes o esperava, segurando uma prancheta. Viu só, Lucas, sussurrou o sargento. 3 testemunhas de peso. O horário da morte está cravado. 9h50 ele entrou. 10h05 a esposa o encontrou morto. Temos uma janela de 15 minutos. O assassino teve que agir nesse intervalo. Lucas não respondeu. Ele olhava fixamente para o chão de mármore polido, como se pudesse ler o futuro nas veias da pedra. Mendes, Lucas finalmente disse, a voz baixa. Um corpo não sangra no cascalho branco. E um homem arrogante não perdoa um garçom desastrado. As testemunhas viram o assassino. O quê? O assassino vestiu a roupa dele? O sargento arregalou os olhos. A capa de veludo e a máscara cobrem um ser humano quase que por completo. Lucas continuou caminhando pelo corredor. Basta que você tenha a mesma altura e simule o mesmo mancar. O cérebro humano é preguiçoso, sargento. Quando vemos os símbolos de uma pessoa, a capa, a máscara, a bengala, o nosso cérebro preenche o resto e diz, é o Arturo. Ponto. Mas isso significa que o assassino matou o Arturo antes das 9h50. Roubou as roupas dele, vestiu, desfilou pela varanda para cravar um álibi temporal na mente das testemunhas, e depois foi para o labirinto jogar o cadáver. Exatamente. É uma fraude teatral desenhada para quebrar a linha do tempo da investigação. Lucas parou diante de uma porta dupla ladeada por 2 policiais armados. E para executar um teatro dessa magnitude, o assassino precisava de acesso irrestrito aos hábitos da vítima. Onde está a viúva? Aqui dentro. Mendes apontou para a porta. Camila Valadão. Ela está em estado de choque. Lucas empurrou a porta de madeira dupla. A sala era um pequeno estúdio de leitura. Camila estava sentada à beira de uma poltrona vitoriana. Ela usava um deslumbrante vestido de seda preta que parecia sugar a luz do ambiente. Sua máscara, adornada com penas de cisne negro, estava jogada sobre uma mesinha de centro. Ela tremia. Suas mãos estavam sujas de terra escura e havia um arranhão avermelhado e superficial cruzando sua bochecha pálida. O olhar de Camila encontrou o de Lucas. Havia medo ali. Mas havia algo mais,
escondido sob a superfície daquela íris castanha. Um instinto de sobrevivência afiado. Senhora Camila, Lucas disse, sentando-se na poltrona em frente a ela, sem cruzar as pernas. Sou o detetive Lucas. O sargento Mendes me disse que foi a senhora quem o encontrou. Foi horrível, ela sussurrou, a voz falhando. O sangue. O veludo vermelho estava encharcado. Por que a senhora foi ao labirinto, Camila? Os fogos de artifício estavam acontecendo no gramado frontal. Todos os convidados estavam lá. Por que a senhora foi para a escuridão dos fundos? Camila engoliu em seco. Suas unhas perfeitamente pintadas cravaram-se no tecido do próprio vestido. Arturo e eu, nós tínhamos combinado. Combinado o quê? Nós discutimos mais cedo. Ela desviou o olhar para as próprias mãos sujas de terra. Um casamento com Arturo não é um conto de fadas, detetive. É um contrato de servidão. Ele me disse que precisava falar comigo em particular. Ele me mandou uma mensagem no celular às 9h30 da noite, dizendo para encontrá-lo no centro do labirinto exatamente às 10 horas, quando os fogos começassem. Para que ninguém nos ouvisse. Lucas estendeu a mão. Posso ver o seu telefone? Com as mãos trêmulas, Camila entregou o aparelho destravado. Lucas leu a tela. 21h30, vá para o centro do labirinto às 22 horas em ponto. Não se atrase. Temos muito que decidir sobre o seu futuro nesta casa. O texto era frio. Ameaçador. Típico do homem que Lucas ouvirá falar. A senhora chegou lá às 10h05, observou Lucas. Eu me atrasei, ela respondeu rapidamente, a voz um tom mais alto. Eu estava recebendo os convidados na porta principal. Quando eu finalmente consegui me desvencilhar, os fogos já haviam começado. O caminho no labirinto estava escuro, os galhos arranharam o meu rosto. Ela tocou suavemente a bochecha ferida. E então a senhora o viu. Sim. Ele estava caído. Eu gritei e corri até ele. Mas, já era tarde. O ambiente ficou pesado. O detetive observou a mulher à sua frente. Havia uma tristeza, sim. Mas não havia o luto de quem perdeu o amor de sua vida. Havia o alívio culposo de um pássaro que viu a porta da gaiola ser deixada aberta. A senhora tocou na faca? Perguntou Lucas. Não. Eu não sou idiota, detetive. Eu sei que não se deve tocar em armas de crime. Mas a senhora tocou nele. As suas mãos estão sujas de terra e há manchas escuras sob as suas unhas. Eu toquei no rosto dele e ela disse, a voz embargando. Eu tentei sentir a respiração. O zumbido no ouvido esquerdo de Lucas voltou. O detetive inclinou a cabeça, os olhos cravados na viúva. Você tentou sentir a respiração dele, através de uma máscara de ouro sólido que cobria todo o rosto? A respiração de Camila travou. O sargento Mendes e eu estivemos na cena do crime, Camila, Lucas disse, a voz caindo para um registro perigosamente calmo. A máscara de leão dourado estava perfeitamente presa ao rosto dele. Os laços de cedo estavam atados na nuca. Se a senhora tentou sentir a respiração, por que não tirou a máscara? Camila piscou repetidas vezes, pego na armadilha da própria narrativa. Eu. Você encontrou o seu marido com uma faca no peito, no escuro. Qualquer ser humano normal, no desespero de salvar a vida do parceiro, arrancaria a máscara para liberar as vias aéreas. Mas a máscara dele estava intacta. Intocada. Lucas inclinou-se para a frente. A menos que, quando a senhora chegou lá, soubesse perfeitamente que não havia mais vida para ser salva. Eu não o matei. Camila levantou-se da poltrona de forma abrupta, os olhos cheios de lágrimas de raiva. Você não sabe como era viver sob o mesmo teto que aquele homem. Ele mantinha dossiês sobre todos nós. Ele destruía pessoas pelo puro prazer de exercer o poder. Todos nesta festa queriam Arturo morto. Mas apenas uma pessoa mandou a mensagem do celular dele às 9h30. Lucas retrucou, levantando-se também. Se as testemunhas viram o assassino vestindo a roupa dele às 9h50, o Arturo verdadeiro já estava morto ou incapacitado.
Lucas apontou para o celular na mesa. O que levanta a verdadeira pergunta: se o celular estava com o assassino, por que o assassino marcaria um encontro com a esposa no local exato onde ele planejava despejar o corpo? Camila recuou um passo, a pele ficando pálida como o giz. O assassino não queria apenas matar Arturo, Camila, sussurrou o detetive. Ele queria que a senhora fosse a primeira a ser encontrada com as mãos sujas de terra ao lado do cadáver. Ele desenhou a cena do crime perfeitamente para incriminá-la. Antes que ela pudesse responder, a porta do estúdio se abriu com um estrondo violento. Um jovem vestido com um terno feito sob medida, com os olhos injetados de raiva e o cheiro forte de uísque exalando dos poros, invadiu a sala. Ele estava sendo contido por 2 policiais, mas se debatia como um animal. Era Diego, o filho mais velho de Arturo. Onde ela está? Diego gritou, a voz rouca. Ele fixou os olhos em Camila. O que você disse a eles? O que você falou para a polícia? Diego, acalme-se. Camila deu um passo para trás, protegendo-se com as mãos. Eu avisei a ele, o jovem berrou, apontando o dedo na direção do rosto da madrasta. Eu falei para o meu pai que você era uma víbora. Você nunca aceitou ser descartada, não é? Quando ele disse hoje de manhã que ia mudar o testamento e nos deixar sem nada, você surtou. Eu não fiz nada, rebateu Camila. Você é uma mentirosa. Diego tentou avançar, mas foi segurado firmemente pelos guardas. O detetive precisa saber. O detetive precisa ir ao escritório do velho. Lucas se colocou entre Diego e a viúva. O que tem o escritório do seu pai, Diego? Diego ofegava, a respiração pesada, olhando para Lucas com um desespero doentio. Eles acham que meu pai morreu no labirinto, mas eles não conhecem os hábitos daquele desgraçado. Às 9 horas da noite, Arturo sempre se tranca no escritório privado dele no 2º andar para tomar a medicação e assinar cheques. Ninguém ousa interromper. Ninguém tem a chave. Diego olhou com ódio para Camila. Se o senhor quer descobrir onde o matadouro realmente fica, detetive, pare de olhar para as pedras brancas no jardim. Suba as escadas. E olhe para a sala onde minha madrasta esteve escondida o dia inteiro. O 2º andar da mansão Valadão era um mundo à parte. Enquanto o térreo transbordava com a música ensurdecedora, o brilho dos cristais e o caos de centenas de convidados mascarados, o andar superior estava imerso em um silêncio sepulcral. Era o santuário do imperador. E ninguém entrava no santuário de Arturo Valadão sem ser convidado. O detetive Lucas subiu a grande escadaria de mármore, seguido de perto pelo sargento Mendes e por Diego, que ainda precisava ser escoltado por 2 policiais devido à sua agressividade movida a uísque. Diante deles, no final de um longo corredor acarpetado, erguiam-se as portas duplas de mogno maciço do escritório privado. Estavam trancadas. Vou chamar alguém da segurança para arrombar, suspirou o sargento Mendes, pegando o rádio. Não será necessário, sargento. Uma voz feminina, calma e polida, ecoou pelo corredor. Lucas virou-se. Uma mulher de 30 e poucos anos caminhava em direção a eles. Ela usava um terno feminino preto, de corte impecável, mas prático. Um pequeno radiocomunicador estava preso ao cinto e um fone de ouvido discreto repousava em sua orelha direita. Diferente dos convidados extravagantes, ela não usava máscara. Seu rosto era sereno, com traços precisos e olhos observadores. Sou Sofia, ela se apresentou, parando diante do detetive. Sou a chefe de cerimonial e organizadora deste evento. A pedido do Sr. Arturo, eu sou a única pessoa na casa esta noite a carregar um molho de chaves mestras. Precisava ter acesso a todos os cômodos para coordenar o fluxo da festa e o trabalho da equipe de buffet. Obrigado, Sofia. Lucas assentiu, avaliando-a rapidamente. Profissional. Fria sob pressão. Por favor, abra a porta. Sofia inseriu uma chave prateada na fechadura pesada. O mecanismo girou com um clique suave. Ela empurrou as portas e recuou, permitindo que a polícia entrasse. Se precisarem da planta da casa ou do registro de funcionários, estarei à disposição no rádio, ela disse, e com um aceno polido, afastou-se pelo corredor,
voltando a acomodar a ilusão de normalidade no andar de baixo. Lucas entrou no escritório. O cheiro de charuto cubano e cera de móveis pairava no ar. O cômodo era uma biblioteca escura, com estantes de livros indo do chão ao teto, uma lareira de pedra e uma imensa mesa de trabalho esculpida. Está vazio, disse Diego, entrando logo atrás, a decepção e a confusão misturando-se no rosto do jovem herdeiro. Mas, as luzes estão acesas. O computador dele está ligado. Lucas caminhou até o centro da sala. O detetive fechou os olhos por um segundo, deixando que seus sentidos absorvessem a anatomia daquele espaço. Havia algo fundamentalmente errado com a energia daquele escritório. Diego Lucas perguntou sem se virar. Você disse que seu pai sempre subia para cá às 9 horas em ponto. Qual era a rotina exata dele? Ele tomava o remédio para a pressão, Diego respondeu, a voz perdendo a agressividade e dando lugar a uma sobriedade nervosa. Ele servia uma dose de conhaque. E ficava revisando os relatórios do cartel de café até às 10 horas, quando descia para os fogos. Lucas caminhou até a mesa de mogno. Sobre a mesa, havia um copo de cristal. Estava limpo. Ao lado, um frasco de comprimidos. A tampa estava fechada, perfeitamente rosqueada. A cadeira de couro de espaldar alto estava perfeitamente alinhada com a mesa. O assassino não o surpreendeu no jardim, sussurrou Lucas, os olhos varrendo o ambiente impecável. Ele nunca chegou ao jardim. Do que você está falando? Mendes franziu a testa. Olhe para esta mesa, Sargento Lucas apontou. Arturo era um homem de hábitos rígidos. Mas o conhaque não foi servido. O remédio não foi tomado. A cadeira não está afastada como se alguém tivesse se levantado com pressa. Este é o cenário de um homem que entrou na sala e foi interceptado antes mesmo de poder se sentar. Lucas começou a andar pela sala, examinando cada centímetro das paredes e dos móveis. A esposa o matou aqui dentro. Diego exclamou, apontando para a porta. Camila sabia da rotina dele. Ela subiu aqui, matou o velho e arrastou o corpo para o labirinto. Arrasar um corpo de quase 90 quilos. Lucas retrucou, sem parar de andar. Por um corredor, descendo uma escadaria e cruzando um jardim cheio de convidados, sem que ninguém visse uma gota de sangue. Camila pesa 50 quilos, Diego. Ela não conseguiria arrastar seu pai nem por 10 metros sem deixar um rastro macabro. Lucas parou subitamente diante da lareira de pedra. Acima da lareira, havia um painel de veludo verde escuro emoldurado em ouro. Era um expositor de armas antigas. Havia espadas de cavalaria, mosquetes do século XVIII e uma pequena coleção de adagas mouriscas. Um dos espaços no veludo estava vazio. Lucas retirou do bolso do sobretudo o saco plástico de evidências que a perícia havia acabado de lhe entregar no jardim. Dentro dele, manchada de sangue fresco, estava a adaga cerimonial com o cabo incrustado de pedras preciosas. A arma do crime. Lucas segurou o saco plástico perto do expositor. O formato da adaga combinava perfeitamente com a poeira ausente no espaço vazio do veludo. A arma do crime, disse Mendes, aproximando-se, ofegante. A adaga não foi trazida de fora. Era do próprio Arturo. Mas olhe com atenção, Sargento Lucas apontou para o expositor. A adaga havia sido roubada. Mas a bainha dela, o estojo de couro curvo e decorado em prata onde a lâmina descansava, ainda estava pendurada no painel. Lucas calçou um par de luvas de látex. Com um cuidado cirúrgico, ele retirou a bainha vazia da parede. O couro estava frio e parecia perfeitamente normal por fora. Mas Lucas, com o zumbido em seu ouvido começando a pulsar em um ritmo lento e metódico, tirou mais uma vez a pequena lanterna tática do bolso. Ele apontou o feixe de luz forte diretamente para dentro do buraco escuro da bainha. O detetive sorriu. Um sorriso sombrio, carregado da melancolia de quem acaba de ver através da ilusão de um mágico cruel. O assassino limpou tudo, sussurrou Lucas, a voz ecoando pelo escritório impecável. Ele apagou as digitais, escondeu o rastro de arrastar o corpo, ajeitou a cadeira e criou uma farsa perfeita no labirinto para incriminar a viúva. Lucas inclinou a bainha na direção do sargento Mendes.
Mas ele só esqueceu um princípio físico, sargento. A gravidade não perdoa. O sangue sempre escorre para o ponto mais baixo. Lá no fundo da bainha, escondida na escuridão do couro, brilhava uma gota espessa de sangue escuro e coagulado. O sargento arregalou os olhos. Diego ofegou, dando um passo trêmulo para trás. Sangue, dentro da bainha? Mendes gaguejou. Mas a adaga foi deixada cravada no peito de Arturo no jardim. Foi Lucas assentiu, abaixando a lanterna. Mas isso nos conta a verdadeira história dos minutos de terror que aconteceram nesta sala. O detetive girou sobre os calcanhares, usando a sala como seu palco para reconstituir o crime invisível. Arturo entra no escritório. O assassino já está aqui, escondido. Talvez atrás daquelas cortinas pesadas. O assassino pega a adaga no expositor, arranca a bainha e ataca. Ele crava a faca no peito de Arturo. Lucas simulou o movimento no ar. Arturo morre aqui mesmo, neste tapete. Mas o assassino tem um problema. Ele não pode deixar o corpo no escritório. Se o corpo for achado aqui, a linha do tempo aponta para as 9 da noite. Ele precisa mover o cadáver para o labirinto e criar a ilusão de que Arturo foi morto às 10 da noite, incriminando Camila. Mas mover o corpo sangrando sujaria a casa inteira, interrompeu Diego. Exato, Lucas estalou os dedos. Por isso, o assassino arranca a faca do peito de Arturo. Com a faca na mão, gotejando, ele precisa de ambas as mãos livres para enrolar o corpo em um tapete ou lona, ou talvez colocá-lo em algo com rodas para transportá-lo. Num instante de pressa, para não pingar sangue no chão impecável, ele devolve a adaga suja para dentro da bainha que estava na parede. Lucas olhou para a bainha em sua mão. Ele guarda a arma na bainha por alguns minutos, apenas enquanto embala o cadáver para evitar o vazamento. Depois de limpar tudo, ele pega a adaga novamente, agora sem a bainha, e a leva com ele. Quando ele despeja o corpo no labirinto, ele crava a faca de volta no mesmo ferimento no peito, para fazer parecer que o assassinato aconteceu lá. Um silêncio aterrador tomou conta da biblioteca. Ele limpou o chão, Lucas concluiu. Mas ele não percebeu que, nos poucos minutos em que a lâmina suja descansou na parede, o sangue escorreu e formou uma poça no fundo da bainha. Mendes passou a mão pelo rosto suado. Isso é genialidade pura. E loucura. É uma alteração de cena de crime, disse Lucas, os olhos endurecendo. Arturo Valadão foi morto às 9 da noite neste escritório. O que significa que o homem de capa vermelha e máscara de leão que atravessou a varanda às 9h50 era o assassino vestindo as roupas do defunto, completou Mendes, horrorizado. Para construir o álibi perfeito, o assassino roubou a identidade da vítima, disse Lucas, guardando a bainha em um novo saco plástico. Ele mancou diante de 3 testemunhas confiáveis para que elas atestassem à polícia que Arturo estava vivo às 9h50. É uma armadilha temporal. Diego balançou a cabeça, recusando-se a aceitar. Mas, detetive, você disse que alguém teria que carregar um corpo de 90 quilos por esta casa inteira. Ninguém forte o suficiente faria isso sem ser visto. E por que Camila marcaria um encontro no labirinto se ela não era assassina? O rádio de Mendes chiou ruidosamente, quebrando a tensão da sala. Sargento Mendes? Aqui é da perícia médica. A voz do legista soava metálica e urgente. Acabamos de fazer a medição de temperatura hepática do corpo no labirinto e avaliamos o nível de coagulação do sangue no ferimento. Mendes apertou o botão do rádio. Estou na escuta, doutor. O que encontrou? O detetive Lucas está com você? Diga a ele que a matemática forense acabou de jogar a linha do tempo de vocês no lixo. Baseado no resfriamento do fígado e no rigor mortis inicial. Arturo Valadão não morreu às 10 horas. Ele está morto há pelo menos 1 hora. Lucas e Mendes se entreolharam. O legista acabará de confirmar a dedução do detetive de forma científica. O castelo de cartas do assassino estava começando a desmoronar. A ciência havia exposto o fantasma. Mendes, Lucas ordenou rapidamente. Isole este escritório. Traga a equipe forense para cá. Eu quero luminol neste chão. Onde há fumaça, há fogo,
e onde há assassinato, há sangue invisível. Lucas caminhou até a porta. Diego, você fica conosco. Vamos ter uma longa conversa sobre onde você estava às 9 horas da noite. Eu? Diego arregalou os olhos. Mas eu não sou o assassino. O assassino usava as roupas do seu pai para enganar as testemunhas, disse Lucas, a voz fria e implacável. Mas para enganá-las na penumbra, o assassino precisava de algo que uma máscara não pode disfarçar. Ele precisava da altura e do porte físico de Arturo. Lucas mediu Diego de cima a baixo. O jovem herdeiro tinha exatamente a mesma altura e a mesma estrutura larga dos ombros de seu pai. Você e seu pai têm o mesmo tamanho, Diego. Você o odiava. E você estava no andar de cima na hora da morte. A máscara caiu, garoto. E agora vamos ver o que existe por trás da sua. A porta do escritório de Arturo Valadão se abriu novamente. Desta vez, não era a chefe de cerimonial, nem um policial assustado. Era o Dr. Vargas, o médico legista-chefe. Ele carregava uma prancheta de metal e tinha a expressão azeda de um homem que detesta ter a matemática de seu trabalho questionada por charadas amadoras. Vargas ignorou o sargento Mendes e caminhou diretamente até a mesa de Mogno. Com um baque seco, ele jogou o relatório preliminar impresso sobre a madeira polida. O detetive Lucas olhou para os papéis, mas não precisou lê-los. Os olhos do legista já diziam tudo. O sargento me disse no rádio que vocês tinham 3 testemunhas visuais jurando de pés juntos que Arturo caminhava pelo jardim às 9h50, disse Vargas, tirando os óculos de leitura. Eles viram um homem de capa vermelha e máscara de leão dourado, corrigiu Lucas, a voz baixa e analítica. Pois bem, mande prender as testemunhas por perjúrio ou mande-as para um oftalmologista. O médico cruzou os braços. A temperatura hepática do cadáver caiu mais de 1,5 graus. E o que é mais condenatório, Lucas, o livor mortis. O acúmulo de sangue. O zumbido no ouvido de Lucas silenciou. O detetive adorava quando a biologia destruía as mentiras humanas. Explique para o sargento, doutor, pediu Lucas. Quando um coração para de bater, a gravidade puxa o sangue para a parte mais baixa do corpo, explicou Vargas, apontando para o próprio peito. Arturo foi encontrado deitado de costas nas pedras brancas do labirinto. Se ele tivesse morrido lá, o sangue teria se acumulado nas costas dele. Vargas bateu o dedo com força no relatório. Mas o sangue de Arturo está acumulado no peito e no rosto. Isso significa que ele morreu de bruços. E ele ficou de bruços por tempo suficiente para o sangue estagnar, coagular e marcar a pele. Isso leva, no mínimo, de 45 minutos a 1 hora. Só depois disso, alguém virou o corpo de costas e o jogou naquele jardim. Lucas olhou para Mendes, e depois para Diego, o filho da vítima, que observava a cena em estado de choque mudo. O médico legista acabou de colocar o relatório sobre a mesa, disse Lucas, as palavras ressoando frias e definitivas no escritório. A nossa linha do tempo não está distorcida. Ela é uma farsa completa. Lucas começou a caminhar pela sala, reconstruindo o teatro macabro em voz alta. Arturo morre aqui, neste tapete, de bruços, às 9 horas da noite. O assassino sabe que a polícia pode calcular a hora da morte. Para destruir a nossa investigação, ele precisa criar um fantasma. Ele despe o cadáver. Ele veste a capa de veludo vermelho do homem morto. Ele coloca a máscara de leão no próprio rosto. Ele pega a bengala de prata. E sai desfilando pela casa. Sussurrou Mendes, arrepiado. Exato, confirmou Lucas. Às 9h50, o assassino sai pelas sombras, passa perto da varanda leste onde sabe que os amigos de Arturo fumam charutos, e manca deliberadamente. O cérebro das testemunhas vê a capa, a máscara e o mancar, e conclui, Arturo está vivo. O assassino entra no labirinto, onde o corpo verdadeiro já estava escondido, tira o disfarce, veste o cadáver novamente, e foge. É um roubo de identidade perfeito, usado para manipular o tempo. Diego soltou uma risada nervosa, quase histérica. O álcool ainda corria quente em suas veias, mas o medo estava rapidamente assumindo o controle. Isso é filme de Hollywood, detetive.
Como o assassino sabia o jeito exato do meu pai andar? Como ele sabia que o garçom ia esbarrar nele, e teve o sangue frio de não dizer uma palavra para não entregar a própria voz? O assassino não falou nada porque não podia falar. A voz destruiria a ilusão. Lucas parou a centímetros de Diego. E ele sabia como Arturo andava porque o observou por anos. Porque vive nesta mesma casa. E, mais importante de tudo, Lucas ergueu a mão e, com um movimento rápido, tocou no ombro do jovem herdeiro. Diego sobressaltou-se, recuando. Para vestir a capa do seu pai e não parecer um cabide vazio, o assassino não podia ser alguém pequeno. Diego Lucas avaliou a estrutura do rapaz. Ele precisava ter os mesmos ombros largos, o mesmo peito em formato de barril, a mesma altura de 1,85 m. A máscara esconde o rosto, mas não pode esconder a biometria do esqueleto. A cor fugiu do rosto de Diego. Ele olhou para o sargento Mendes, que agora estava com a mão instintivamente apoiada no cabo do revólver em seu cinto. Vocês acham que fui eu? Diego berrou, a voz esganiçada de pânico. Eu não matei meu pai. Eu estava no bar do salão principal bebendo. Você estava bebendo, Lucas retrucou, implacável. Mas com centenas de convidados mascarados, é fácil desaparecer por uma hora, subir até este escritório e depois orquestrar o truque no labirinto. Eu falei que o odiava hoje cedo. Diego argumentou desesperadamente. Se eu fosse matá-lo, eu não teria feito uma ameaça pública na frente dos garçons. Eu não sou um idiota. O ódio e a ganância andam de mãos dadas, disse Lucas, circulando suspeito. Ele ia deserdar você amanhã. Você tinha 1 bilhão de motivos para antecipar a morte dele para esta noite. Você tem o álibi perfeito, a falta de um. E você tem o porte físico exato para ser o fantasma de capa vermelha. Diego encostou-se na estante de livros, a respiração ofegante, sentindo a armadilha da lei se fechando ao seu redor. Lucas não tirou os olhos do garoto. Havia algo na linguagem corporal de Diego que gritava culpa. Mas não era a culpa de quem segura a faca. Era a culpa de quem esconde um segredo perigoso. Foi então que o olhar clínico do detetive desceu pelo braço esquerdo de Diego, e parou no punho da camisa social branca que se projetava para fora da manga do terno de grife. No punho esquerdo de Diego, havia uma elegante abotoadura de ouro maciço com as iniciais da família cravadas em safira. Lentamente, Lucas olhou para o braço direito do jovem. O punho da camisa direita estava solto, desabotoado, amarrotado. O buraco onde a joia deveria estar encaixada estava vazio. A abotoadura de ouro, uma peça que não se solta facilmente sem um puxão violento ou uma corrida desesperada, havia desaparecido. O zumbido no ouvido de Lucas retornou. Um aviso sonoro de que o enredo estava prestes a sofrer outra convulsão. Diego, a voz de Lucas tornou-se um sussurro afiado, cortando o ar da biblioteca como a própria adaga do crime. Onde está a abotoadura do seu pulso direito? Diego congelou. Seus olhos desceram para a própria manga. O choque genuíno atravessou o rosto do garoto, seguido por um terror abismal. Ele tentou puxar a manga do terno para baixo, num instinto inútil de esconder o detalhe, mas já era tarde. Eu devo ter perdido na festa, ele gaguejou, suando frio, enquanto bebia. O salão estava lotado, as pessoas esbarram. Lucas deu um passo à frente, destruindo o espaço pessoal de Diego. Eu já estive em dezenas de cenas de crimes cometidos por homens desesperados, Lucas disse, os olhos fixos na alma do rapaz. As pessoas perdem muitas coisas na escuridão. Elas perdem a razão. Elas perdem a coragem. Elas perdem o próprio relógio quando o corpo de uma vítima começa a pesar. Mas sabe onde elas costumam perder pequenas joias presas às mangas das camisas? Diego prendeu a respiração. Quando estão tentando arrastar um cadáver pesado pela terra, Lucas disparou. Ou quando tropeçam no escuro de um labirinto, fogem em pânico e enroscam os braços nos galhos. O sargento Mendes deu um passo à frente, o tom de voz mudando de cauteloso para o de um policial efetuando uma prisão. Nós vamos vasculhar as pedras brancas do labirinto novamente, Diego.
E se acharmos uma safira com as suas iniciais no chão do local do assassinato? Não! O grito de Diego rasgou a garganta. O filho do magnata deslizou pelas costas contra a estante de livros até cair de joelhos no chão acarpetado. Ele escondeu o rosto nas mãos, o choro rompendo a represa de arrogância alcoólica que ele havia mantido até ali. Eu não o matei. Eu juro por Deus, eu não o matei, soluçou o jovem herdeiro, o peito arfando violentamente. Então por que a joia do seu punho está na cena do crime, Diego? Rugiu Lucas. Por que você estava escondendo que esteve no labirinto? Diego levantou o rosto, molhado pelas lágrimas, os olhos brilhando com o mais puro terror. Ele não chorava porque o pai havia morrido. Ele chorava porque as paredes da mentira haviam desmoronado e agora ele teria que entregar a pessoa que estava tentando proteger. Eu perdi a abotoadura lá, confessou Diego, a voz tremendo incontrolavelmente. Eu estive na clareira do labirinto. Eu vi o corpo dele estirado no cascalho branco. Eu vi a faca no peito dele. A que horas? Exigiu Lucas. Às 10:02 da noite. Logo depois que os fogos começaram. Eu desci para beber perto do jardim e escutei um barulho. Fui até lá e tropecei no cadáver. Eu fiquei apavorado, escorreguei nas pedras, me prendi nos arbustos tentando fugir. A abotoadura deve ter caído lá. Se você encontrou o corpo do seu pai, por que diabos não gritou por socorro? Por que fugiu? Perguntou Mendes, incrédulo. Diego engoliu em seco, olhando diretamente para Lucas. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Porque enquanto eu estava escondido atrás dos arbustos, paralisado de medo, sussurrou Diego, as palavras saindo como veneno. Eu ouvi passos se aproximando. Eu vi alguém chegar perto do cadáver, ajeitar a capa de veludo e ficar de pé ao lado dele, em silêncio, apenas observando. E eu sabia quem era. Lucas estreitou os olhos. Quem você viu no escuro, Diego? A viúva negra, respondeu Diego, o ódio vazando pela voz embargada. Eu vi a Camila. Minha madrasta. Ela já estava lá antes de gritar. Ela é o fantasma. Ela armou tudo isso. E eu fugi, detetive, porque achei que ela ia cravar aquela faca em mim também. A viúva negra, repetiu Diego, a voz encharcada de ódio e pavor. O herdeiro continuava ajoelhado no chão acarpetado do escritório, as mãos tremendo. Eu estava escondido nos arbustos. Eu a vi, detetive. Camila estava de pé, ao lado do corpo dele. Ela ajeitou a capa de veludo sobre o peito do meu pai, e só depois ela começou a gritar por socorro. Ela armou tudo isso. Ela é o fantasma que as testemunhas viram. O sargento Mendes arregalou os olhos e levou a mão ao rádio. Vou mandar os guardas algemarem a esposa agora mesmo. Sabíamos que era ela. Pare, sargento, ordenou Lucas, a voz soando como um balde de gelo. O detetive não se moveu. Ele não olhou para a porta, nem fez menção de perseguir Camila. Ele apenas cravou os olhos na figura patética de Diego. O ódio deixa as pessoas burras, sussurrou Lucas, caminhando lentamente ao redor do rapaz. E você, Diego, está tão cego pela vontade de destruir a sua madrasta que está ignorando as leis mais básicas da anatomia humana. Do que você está falando? Diego ergueu o rosto molhado. Eu estou dizendo o que eu vi. Você viu Camila arrumando o corpo às 10:05, corrigiu Lucas, implacável. Isso a torna suspeita de manipulação da cena do crime. Mas ela nunca poderia ser o fantasma que caminhou pela varanda às 9:50. Lucas parou diante de Mendes. Sargento, qual é a altura da senhora Camila? Ela é miúda, Lucas. Deve ter no máximo 1,60 m. 50 quilos, se muito. Exatamente, o detetive girou sobre os calcanhares. E Arturo Valadão tinha 1,85 m. Ombros largos. Um peito em formato de barril. As três testemunhas na varanda, o desembargador, o banqueiro e o cirurgião, não estavam bêbadas. Eles viram um homem alto e robusto passar a poucos metros de distância.
Uma capa de veludo e uma máscara de leão podem esconder um rosto, mas não conseguem criar 25 centímetros de altura e 40 quilos de massa muscular a partir do nada. Lucas apontou o dedo para o chão de mármore imaginário. Se Camila vestisse a roupa de Arturo, a capa se arrastaria pelo chão como um vestido de noiva. O disfarce seria cômico, não assustador. Ela fisicamente não pode ser o fantasma. O silêncio que engoliu o escritório era denso e claustrofóbico. O sargento Mendes processou a informação e, lentamente, seu olhar voltou-se para Diego. A mão do sargento descansou pesadamente sobre o coldre da arma. Se a viúva é pequena demais para ser o fantasma, murmurou Mendes, a voz engrossando de suspeita. Só existe uma pessoa nesta casa com a exata mesma constituição física, altura e largura de ombros de Arturo. O sargento sacou as algemas. O clique metálico soou como um tiro na sala silenciosa. É você, Diego, acusou Mendes. Você tem o tamanho. Você tem o ódio. O velho ia te deserdar pela manhã. Você subiu aqui, o matou às 9 horas. Vestiu a roupa dele às 9h50 para criar o álibi, jogou o cadáver no labirinto, e depois voltou para fingir que achou o corpo. Diego gritou, arrastando-se para trás até bater as costas na estante de livros. Não. É mentira. Eu já disse que perdi a abotoadura porque tropecei no escuro. O rapaz ergueu os braços, tentando se proteger do policial. Eu não carreguei o corpo dele. Eu juro. Lucas observou a cena, os olhos semicerrados, analisando cada microexpressão no rosto do jovem herdeiro. Havia pânico, sim. Havia covardia. Mas não havia a frieza calculista de um psicopata que acabará de executar uma obra-prima de engenharia forense. Sargento, guarde as algemas, disse Lucas, com uma calma que desarmou a agressividade do policial. O garoto não matou o pai. E ele não carregou o corpo. Como você pode ter tanta certeza, Lucas? Protestou Mendes. Ele tem as medidas exatas. Por que a física é tão teimosa quanto a biologia? Respondeu o detetive. Lucas aproximou-se de Diego e, de forma quase brutal, agarrou o colarinho do terno italiano de seda branca que o rapaz usava por baixo do paletó. Levante-se, ordenou Lucas. Diego obedeceu, tremendo. Sargento, olhe para as roupas dele, instruiu Lucas, apontando a lanterna tática para o peito, as mangas e os joelhos do traje de Diego. Ele está usando um terno de lã fria Super 150 e uma camisa de seda imaculada. Há manchas de terra nos joelhos, provando que ele rastejou pelo labirinto. Mas não há uma única, minúscula, poeira de sangue. Lucas soltou o colarinho de Diego. Arturo pesava 90 quilos. Ele levou uma facada no coração. Quando a faca foi retirada para o transporte, o ferimento ficou aberto, sangrando. Se Diego tivesse carregado esse peso morto nos ombros, ou arrastado o corpo pelo corredor acarpetado e pelas escadas, ele estaria coberto de sangue arterial. Mas ele está limpo. Mendes franziu a testa, a frustração evidente em seu rosto marcado. Detetive, a matemática está enlouquecendo, disse o sargento, esfregando as têmporas. Se Diego não carregou o corpo, e Camila é fraca demais para carregar o corpo, como um cadáver de 90 quilos saiu do segundo andar, desceu pelas escadas da criadagem e foi parar no jardim sem derramar uma gota de sangue no caminho. O zumbido no ouvido esquerdo de Lucas chiou. A melodia da lógica estava se alinhando perfeitamente. Um cadáver não caminha, sargento, sussurrou Lucas, os olhos cravados no luxuoso tapete persa que cobria o centro do escritório. Mas ele pode rolar. O detetive ajoelhou-se no chão. Ele acendeu a lanterna e deitou-a paralelamente ao tapete, criando um feixe de luz rasante que expôs a textura das fibras. Venha ver isso, chamou Lucas. Mendes e Diego se aproximaram. Nas fibras grossas do tapete, indo desde a área próxima à lareira, onde a arma havia sido tirada, até a porta de saída, havia duas marcas distintas. Duas linhas paralelas perfeitas onde as felpas do tapete estavam esmagadas sob um peso considerável. Marcas de rodas, constatou Mendes, pasmo. Rígidas. Pequenas. Cerca de 80 centímetros de distância entre os eixos, Lucas calculou friamente.
A largura padrão de um carrinho de buffet de aço inoxidável. Do mesmo tipo que a equipe de catering está usando esta noite para servir champanhe e canapés no andar de baixo. Lucas levantou-se, batendo a poeira dos joelhos. O assassino nunca carregou Arturo, sargento. Depois de esfaqueá-lo às 9 horas da noite, ele trouxe um carrinho de buffet vazio para cá. Escondeu o cadáver debaixo daquelas toalhas de seda preta que vão até o chão. Ele empurrou o imperador do café pelos corredores de serviço como se fosse um lote de garrafas vazias. A imagem era grotesca, macabra, e absolutamente brilhante em sua simplicidade. Ninguém pararia um funcionário ou um convidado empurrando um carrinho de pratos sujos no meio de uma festa para centenas de pessoas. O assassino precisava ter acesso à organização do evento, concluiu Mendes, a mente trabalhando rápido. Alguém que circulasse sem levantar suspeitas. Nesse exato momento, um policial fardado apareceu na porta do escritório, ofegante. Sargento Mendes. Detetive Lucas. O guarda bateu continência apressada. A equipe de segurança que está monitorando a sala das câmeras do circuito interno acabou de nos chamar pelo rádio. O que eles encontraram? Perguntou Mendes. Não temos câmeras dentro dos cômodos particulares, claro, explicou o guarda. Mas a câmera do final do corredor sul, que cobre as escadas de acesso a este escritório, ela capturou alguém subindo para cá e abrindo a porta desta sala exatamente às 9h30 da noite. Lucas estreitou os olhos. 9h30. Exatamente o horário intermediário. 30 minutos depois do assassinato, e 20 minutos antes do fantasma aparecer na varanda. Não era Camila, disse Lucas, com a certeza de um profeta lendo um mau presságio. Quem era? O guarda engoliu em seco. Era a senhora Valéria, a sócia executiva do Sr. Arturo. A revelação caiu no escritório como uma âncora pesada. Valéria, a mulher de negócios implacável. A parceira que Arturo estava chantageando financeiramente há meses por causa de um desvio milionário de fundos. Ela entrou aqui às 9h30, sussurrou Mendes. O que significa que ela estava neste escritório minutos antes do assassino colocar a roupa do Arturo e descer para o jardim. Traga-a para cá. Agora, ordenou Lucas, a voz fria cortando qualquer hesitação. O guarda assentiu e correu pelo corredor afora. O detetive caminhou até a janela do escritório, que oferecia uma vista privilegiada da noite estrelada e da silhueta monstruosa do labirinto lá embaixo. Ele olhou de volta para Diego. O jovem herdeiro continuava encostado na estante de livros. A arrogância do rapaz havia sido completamente triturada pelo terror daquela noite. Ele abraçava os próprios joelhos, o terno sujo de terra, a respiração presa em soluços silenciosos. Lucas observou o garoto com uma frieza clínica. O detetive finalmente compreendeu a anatomia daquele choro convulsivo que rasgava a garganta de Diego. Não era luto. Não era saudade. O garoto havia encontrado o corpo do homem que desprezava. Mas no escuro dos arbustos, enquanto ouvia passos se aproximarem e via silhuetas manipularem o cadáver de seu pai na calada da noite, a verdadeira dimensão da maldade humana lhe foi revelada. Ele não chorava porque o pai havia morrido. Ele chorava porque percebeu quem era a pessoa que saiu do labirinto. Uma sala perfeitamente vazia, às vezes, é a que grita a história mais ensurdecedora de todas. A porta de mogno do escritório foi aberta com violência. Valéria foi escoltada para dentro por 2 policiais fardados. Ela não estava algemada, mas a postura rígida e a expressão de fúria contida deixavam claro que ela preferia estar em qualquer outro lugar do mundo, menos ali. Valéria era uma predadora corporativa. Aos 45 anos, ela era sócia minoritária do cartel de café de Arturo. Vestia um terninho de alta costura cinza chumbo, impecável. Sua máscara de baile, um rosto de coruja esculpido em prata, repousava em uma de suas mãos. A outra mão segurava com força uma pequena bolsa de couro. Isso é um ultraje, ela sibilou, os olhos escuros fuzilando o sargento Mendes. Eu exijo a presença do meu advogado. Vocês não podem me arrastar do meio de um evento social como se eu fosse uma criminosa comum. A senhora não é uma criminosa comum, Valéria, respondeu o detetive Lucas, observando-a do centro da sala.
A senhora é a principal suspeita de um homicídio qualificado. O silêncio engoliu a bravata da executiva. Ela piscou, a máscara de prata escorregando ligeiramente em sua mão. Do que você está falando? Ela exigiu, a voz perdendo a borda afiada. O sargento Mendes deu um passo à frente, assumindo o controle do interrogatório. As câmeras do corredor pegaram a senhora subindo sorrateiramente para este andar às 9h30 da noite. Mendes apontou para a mesa de Arturo. O mesmo homem que a senhora vem fraudando há 2 anos. Nós sabemos do desvio milionário nos fundos da empresa, Valéria. E sabemos que Arturo ia entregar o dossiê com as provas para a Polícia Federal amanhã cedo. A cor sumiu do rosto de Valéria. Os segredos financeiros que ela lutara tanto para enterrar haviam acabado de explodir na sua cara. Você entrou neste escritório às 9h30, continuou Mendes, implacável. Você o encontrou aqui. Você pegou a adaga na parede e a cravou no peito dele para impedir que o dossiê visse a luz do dia. Valéria apertou os lábios. Seu peito subia e descia rapidamente. Ela olhou para a mesa, para a lareira, para o tapete persa. E, de repente, ela soltou uma risada seca e amarga. Vocês policiais são patéticos, ela cuspiu, erguendo o queixo. Vocês constroem uma narrativa tão bonita e se apaixonam por ela, ignorando os fatos. O fato é que você estava aqui, Valéria, disse Lucas, a voz baixa. Sim. Eu estava, ela confessou, cruzando os braços, assumindo a postura de quem entra em uma negociação hostil. Eu subi aquelas malditas escadas. Eu usei uma chave falsa que paguei $10.000 para um ex-funcionário da segurança fazer para mim. Eu abri essa porta exatamente às 9h30. Valéria olhou diretamente nos olhos do detetive. O meu motivo vocês já descobriram. Sim, eu desviei fundos. Sim, Arturo ia me destruir. Eu não vim aqui para matá-lo. Eu vim aqui para roubar. Eu vim para abrir o cofre escondido atrás daquele quadro. Ela apontou para uma pintura a óleo na parede, e queimar o dossiê antes do amanhecer. E o que aconteceu quando a senhora abriu a porta? Perguntou Lucas, o zumbido em seu ouvido começando a pulsar em um ritmo lento. Nada, Valéria respondeu, com a firmeza inabalável de quem diz a verdade absoluta. O silêncio era total. O computador estava ligado, as luzes estavam acesas, mas a cadeira estava vazia. O Arturo não estava aqui, detetive. O escritório estava perfeitamente vazio. Mentira, bradou Mendes. Nós sabemos que o assassinato aconteceu nesta sala. E sabemos que o assassino usou as roupas do cadáver às 9h50. Se a senhora esteve aqui às 9h30, a senhora tropeçou no corpo dele. Eu não tropecei em nada. Valéria elevou a voz, furiosa. Eu fiquei nesta sala por exatos 5 minutos. Eu tentei abrir o cofre, mas a combinação havia sido alterada. Quando percebi que não conseguiria as provas, eu desisti e fui embora. Não havia sangue. Não havia cadáver. Não havia assassino. O sargento bufou, pronto para algemá-la por falso testemunho. Mas Lucas levantou a mão, pedindo silêncio. O detetive caminhou até o centro do tapete persa. Ele fechou os olhos. 9h, Arturo é esfaqueado. 9h30, Valéria invade a sala e a encontra vazia. 9h50, o fantasma caminha pela varanda. A confissão de um ladrão é o melhor presente para um investigador de homicídios, Lucas murmurou para si mesmo. Ele abriu os olhos e olhou para Valéria. Eu acredito na senhora. O quê? Mendes protestou. Lucas, ela tinha um motivo perfeito. Ela tinha. Mas a linha do tempo dela salva a vida dela, explicou Lucas, a mente girando com a precisão de um relógio suíço. Sargento, se Valéria tivesse matado Arturo às 9h30, o corpo dele estaria jorrando sangue quente neste tapete. Ela não teria tempo físico para limpar o chão, esconder o corpo, vestir o cadáver, se disfarçar, caminhar pela varanda às 9h50, despejar o corpo no labirinto e voltar para a festa impune. Lucas apontou para a executiva. Valéria é uma ladra de colarinho branco, não uma faxineira forense. Se ela encontrou a sala vazia às 9h30, isso significa que o assassino verdadeiro já havia matado Arturo,
escondido o corpo e limpado o tapete antes dela entrar. Um frio percorreu a espinha do sargento Mendes. O carrinho de buffet, o sargento sussurrou. Exatamente, Lucas concordou, os olhos brilhando. Às 9h30, quando Valéria estava desesperada tentando abrir aquele cofre. Arturo Valadão já estava morto, dobrado e escondido dentro de um carrinho de serviço, provavelmente coberto por toalhas de mesa pretas. Lucas caminhou até a porta. O assassino colocou o corpo no carrinho e o deixou estacionado em algum corredor escuro do andar de cima, esperando a hora certa de agir. Quando deu 9h45, o assassino vestiu a capa vermelha. Caminhou, mancou, criou a ilusão para as testemunhas. Depois, empurrou o carrinho com o cadáver pelos corredores de serviço, usou a rampa lateral e despejou o corpo no labirinto. A respiração de Valéria estava ofegante. Ela percebeu, naquele instante, o quão perto esteve da morte. Se o assassino verdadeiro estivesse escondido atrás das cortinas enquanto ela tentava abrir o cofre, ela poderia ter sido a segunda vítima da noite. Sargento Mendes, Lucas ordenou, abrindo a porta do escritório. Deixe um policial com a senhora Valéria. Não a deixe sair. Mas a verdadeira pista não está mais nesta sala. A pista está sobre 4 rodas metálicas. O detetive desceu a escadaria principal a passos largos. O baile de máscaras no andar de baixo havia perdido todo o glamour. Policiais interrogavam convidados impacientes. O som dos saltos no chão de mármore soava pesado e caótico. Lucas não se importava com os nobres mascarados. Ele estava procurando os fantasmas invisíveis que fazem a festa funcionar. Ele avistou Sofia, a organizadora do evento. Ela estava de pé perto das grandes portas da cozinha industrial, com a mesma compostura de gelo, coordenando pelo rádio para que os garçons servissem água aos convidados retidos. Sofia, Lucas chamou, aproximando-se. Ela se virou, ajeitando o fone de ouvido. Sim, detetive Lucas. Encontrou o que precisava no escritório do Sr. Arturo. Quase tudo, ele respondeu. Eu preciso saber sobre os equipamentos de buffet da festa. Onde estão os carrinhos de serviço pesados? Aqueles fechados, de aço inoxidável, usados para transportar bandejas de um andar para o outro. A expressão de Sofia não vacilou. Nós usamos 4 desses carrinhos esta noite, detetive. 3 deles estão circulando no salão principal, recolhendo taças vazias. E o quarto? O quarto carrinho apresentou um problema nas rodinhas no início da noite. Ficou encostado na despensa lateral, perto do acesso ao corredor de serviço que dá para os fundos do jardim. O zumbido no ouvido de Lucas apitou forte. O corredor de serviço que dá para os fundos do jardim. O acesso direto ao labirinto. Mostre-me, exigiu Lucas. Sofia assentiu polidamente. Por aqui, por favor. Ela guiou o detetive por um corredor estreito, revestido de azulejos brancos, bem longe dos lustres de cristal. O barulho da festa foi abafado. Eles entraram em uma grande despensa mal iluminada, que cheirava a produtos de limpeza e toalhas de linho engomadas. No canto, estacionado contra a parede, estava o carrinho de aço inoxidável. Era grande, do tamanho de um pequeno armário horizontal, coberto por um pano preto espesso para não estragar a estética da festa. Lucas caminhou lentamente até ele. Sofia permaneceu na porta, observando o detetive com as mãos cruzadas atrás das costas. Ninguém o usou a noite toda. Lucas perguntou, sem olhar para ela. É o que consta no meu relatório, detetive. Como eu disse, a rodinha traseira estava travando. Lucas calçou as luvas de látex. Com um movimento rápido, ele puxou o pano preto que cobria o carrinho, jogando-o no chão. As portas de aço do carrinho estavam fechadas. Havia marcas de impressões digitais borradas na superfície metálica, indicando que alguém o havia empurrado com luvas. O detetive ajoelhou-se para inspecionar as rodinhas giratórias. O pneu de borracha maciça da roda direita traseira estava brilhando sob a luz fraca da despensa. Lucas passou o dedo enluvado sobre a borracha e o ergueu contra a luz. Era graxa preta, misturada com um pó fino e esbranquiçado. Cascalho branco triturado, sussurrou Lucas.
As rodinhas deste carrinho estiveram no labirinto esta noite. Em seguida, o olhar do detetive subiu para a dobradiça inferior da porta de aço do carrinho. Preso ao metal, havia um fragmento minúsculo de tecido. Uma fina linha brilhante que havia se prendido à engrenagem da porta quando ela foi fechada com pressa. Lucas puxou um pequeno frasco de evidências, e com uma pinça, retirou o fio de tecido. Não era algodão branco de guardanapo. Não era poliéster de toalha de mesa. Era um fio grosso e inconfundível de veludo vermelho. O sangue de Lucas gelou, misturando-se com a fúria da caçada. O corpo ensanguentado de Arturo, vestindo sua capa vermelha escarlate, havia sido transportado dentro daquele exato carrinho de metal, dobrado em uma caixa escura, enquanto centenas de pessoas dançavam um valsa a poucos metros de distância. Lucas levantou-se, virando-se para Sofia. Alguém roubou este carrinho durante a festa, Sofia disse o detetive, a voz pesada. E transformou-o em um carro funerário silencioso. A organizadora de eventos assentiu, o rosto sério. Isso é assustador, detetive. Significa que o assassino conhece a estrutura logística desta casa melhor do que a própria família. Ele conhece. Lucas passou por ela, caminhando de volta para o salão principal. E o assassino cometeu um erro gravíssimo ao usar esse carrinho. Ele achou que era invisível. E não era, perguntou Sofia, acompanhando o passo dele. Nesta vida, ninguém é 100% invisível, Lucas disse, os olhos endurecendo. E há 2 membros da família que estavam no lugar certo, na hora errada, e que viram as peças desse quebra-cabeça caírem. Chegou a hora de descobrir por que a esposa e o filho estão tão desesperados para assumir a culpa por algo que não fizeram. Quando o desespero atinge o seu limite, o instinto humano faz coisas irracionais. Algumas pessoas fogem. Outras atacam. E algumas poucas, as mais trágicas, atiram-se contra a própria espada para salvar quem amam. O detetive Lucas mandou que os guardas trouxessem Camila e Diego para o mesmo ambiente. A sala de leitura isolada no térreo, onde a viúva estava sendo mantida. O clima na sala era tão denso que parecia roubar o oxigênio. De um lado, Camila, a esposa oprimida, com o rosto pálido e o vestido de seda preta sujo de terra. Do outro, Diego, o herdeiro arrogante, com a respiração ofegante e o terno de grife amarrotado. Eles não se olhavam. Havia um abismo de desconfiança entre os dois. Lucas fechou a porta pesada, deixando o sargento Mendes de guarda do lado de dentro. Nós encontramos o carrinho de buffet, começou Lucas, a voz baixa, mas ecoando como um trovão. O carrinho usado para transportar o corpo ensanguentado de Arturo do escritório até o labirinto. Encontramos graxa, cascalho branco e um fio de veludo vermelho preso nas engrenagens. Camila fechou os olhos. Diego apertou os punhos. O assassino o matou às 9 horas da noite. E depois roubou a roupa dele, vestiu a máscara de leão e criou a ilusão para as testemunhas, continuou o detetive, caminhando lentamente entre os dois. Um plano brilhante. Quase perfeito. Mas eu sei que um de vocês tentou encobrir o outro. Fui eu. O grito rasgou a garganta de Camila. Ela se levantou da poltrona, os olhos brilhando com uma determinação cega. Eu o matei, detetive. Eu subi ao escritório às 9 da noite. Arturo estava gritando comigo, me humilhando como sempre fazia. Eu peguei a adaga na parede e cravei no peito dele. Depois eu coloquei o corpo no carrinho e fiz todo o teatro. Prenda-me e acabe logo com isso. Diego arregalou os olhos, o choque paralisando suas feições. Não escute essa louca, berrou Diego, avançando um passo antes de ser contido por Mendes. Ela está mentindo. Fui eu quem o matou. O velho ia me deserdar hoje de manhã. Eu entrei no escritório, nós brigamos. Eu cravei a faca nele. Fui eu que vesti aquela maldita capa vermelha e desfilei pelo jardim. Lucas parou no centro da sala. O zumbido em seu ouvido esquerdo chiou de forma quase musical. O detetive cruzou os braços e olhou para os dois, balançando a cabeça. É uma cena de cinema, sussurrou Lucas. Madrasta e enteado, que se odeiam publicamente, lutando ferozmente pelo privilégio de ir para a cadeia.
Lucas deu as costas para eles e caminhou até a lareira apagada da sala de leitura. Na maioria dos interrogatórios, as pessoas mentem para escapar da prisão. Mas vocês dois não. Vocês estão mentindo para pavimentar o caminho um do outro para a guilhotina. Nós não estamos mentindo, gritou Camila. Eu confessei. A sua confissão é um lixo anatômico, Camila rebateu Lucas, girando nos calcanhares com um olhar implacável. A senhora disse que cravou a faca nele durante uma discussão. Mostre-me. Como a senhora o esfaqueou? Camila hesitou. Ela levantou a mão direita no ar e fez o movimento de um golpe de cima para baixo, como alguém empunhando um punhal de gelo. Assim ela gaguejou. Arturo tinha 1,85 m de altura, disse Lucas, a voz fria. A senhora tem 1,60 m. Com essa diferença de altura, se a senhora o atacasse de frente, a faca entraria no peito dele num ângulo ascendente, de baixo para cima. Ou, se tentasse um golpe por cima da cabeça, a lâmina teria atingido a clavícula dele. Lucas retirou o relatório do legista do bolso e jogou sobre a mesa de centro. Mas o relatório da autópsia é claríssimo. A adaga entrou no coração num ângulo perfeitamente horizontal. Um golpe executado por alguém que tinha exatamente a mesma altura que a vítima. Ou seja, Camila, fisicamente, é impossível que a senhora tenha dado aquele golpe, a menos que Arturo estivesse de joelhos implorando por piedade. E nós dois sabemos que Arturo Valadão nunca se ajoelhou para ninguém. Camila desabou de volta na poltrona, o rosto enterrado nas mãos. O primeiro sacrifício havia sido destruído. Lucas imediatamente virou a sua mira letal para Diego. O que nos leva à sua confissão heroica, garoto? Diego engoliu em seco, mantendo o queixo erguido. Eu tenho a altura dele. O golpe horizontal. Fui eu. Você tem a altura, concordou Lucas, aproximando-se do rapaz. E você também tem um belíssimo relógio de grife no pulso esquerdo, enquanto gesticula e assina cheques com a mão direita. Você é destro, Diego. E daí? Eu o esfaqueei com a mão direita. Não. Você não esfaqueou. A voz de Lucas tornou-se um sussurro afiado, cortando a ilusão de Diego em 1000 pedaços. O detetive simulou o movimento no próprio peito. A adaga cravada em Arturo não entrou em linha reta. O médico legista descreveu que a lâmina atingiu o ventrículo rasgando o tecido da esquerda para a direita. Para atingir o centro do peito e rasgar nessa direção específica contra uma vítima que está de frente para você, o golpe tem que ter sido desferido por alguém segurando a arma com a mão esquerda. Lucas apontou o dedo bem no rosto de Diego. O assassino do seu pai é canhoto. Você não é. E eu duvido muito que, no auge de um ataque de fúria e adrenalina, você decidiria usar a sua mão não dominante para tentar perfurar a caixa torácica de um homem de 90 quilos. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pela respiração pesada de Diego. O herdeiro parecia ter levado um soco físico no estômago. Lucas olhou para os dois, a decepção simulada estampada no rosto. Vocês dois são péssimos assassinos. E piores ainda como mentirosos. O sargento Mendes coçou a cabeça, completamente atordoado. Detetive, se a viúva não o matou por causa do ângulo, e o filho não o matou por causa da mão dominante, por que diabos eles estão confessando o crime? Pela mesma razão que a senhora Camila estava no jardim com as mãos sujas de terra, sargento, disse Lucas, baixando o tom de voz, a empatia calculada finalmente aparecendo. Eles não são cúmplices no assassinato. Eles são vítimas de um mal-entendido trágico. Um teatro montado para destruí-los. Lucas ajoelhou-se ao lado da poltrona de Camila. Camila. Você foi ao labirinto às 10h05 da noite. Você encontrou o corpo dele. Mas você não gritou imediatamente. O que você viu no chão, nas pedras brancas, que a fez ajeitar a capa de veludo sobre o peito dele para esconder? Camila ergueu o rosto banhado em lágrimas. O medo havia cedido lugar à exaustão emocional. Ela abriu a pequena bolsa de veludo negro que carregava no colo e tirou um pequeno objeto dourado. Ela o colocou na palma da mão de Lucas. Era uma abotoadura de ouro maciço, com as iniciais da família cravadas em safira.
A abotoadura perdida do punho direito de Diego estava caída ao lado do sangue. Camila soluçou, a voz quebrando. Quando eu cheguei, eu vi a joia do Diego. Eu sabia que Arturo ia deserdá-lo hoje. Eu achei que o garoto tinha enlouquecido e matado o próprio pai. Arturo era um monstro, mas Diego é só um garoto impulsivo. Eu não queria que ele apodrecesse na cadeia. Então eu peguei a abotoadura, escondi na minha bolsa, ajeitei o corpo e gritei fingindo que tinha acabado de chegar. Diego, que estava de pé do outro lado da sala, sentiu as pernas fraquejarem. A expressão de ódio que ele nutria pela madrasta derreteu-se instantaneamente, substituída por um espanto devastador. Você escondeu a minha joia para me proteger, sussurrou Diego, a voz rouca. Camila balançou a cabeça, chorando. Eu cuidei de você desde que você tinha 10 anos, Diego. Eu nunca deixaria eles te levarem. Diego cobriu a boca com as mãos, as próprias lágrimas agora escorrendo sem controle. Meu Deus, o rapaz caiu de joelhos. Eu perdi a abotoadura quando tropecei no cascalho. Eu estava escondido nos arbustos. Quando eu vi você ajoelhada ao lado do corpo dele, arrumando as roupas e sujando as mãos de terra, eu tive certeza de que você o tinha matado e estava mascarando a cena. A revelação colidiu no ar como dois trens desgovernados. Eu confessei agora para que você não fosse presa no meu lugar, disse Diego, a voz embargada. E eu confessei para que você pudesse fugir, respondeu Camila. O sargento Mendes olhou para Lucas, o queixo caído. O verdadeiro assassino havia orquestrado a cena no labirinto não apenas para quebrar a linha do tempo, mas para lançar a família inteira em um buraco negro de paranoia e auto-sacrifício. Ele deixou os dois se destruírem, observando tudo das sombras. Um balé de enganos perfeito, murmurou Lucas, levantando-se com a abotoadura de safira na mão. Ele caminhou até Diego e devolveu a joia ao garoto. Nenhum de vocês tocou naquela faca. Ambos caíram na armadilha de um sociopata que está, neste exato momento, andando livremente pelo salão de baile, rindo da nossa cara. Lucas ajeitou as lapelas do próprio sobretudo. O olhar do detetive não tinha mais paciência. Havia apenas a fúria de um caçador que acaba de identificar as pegadas da besta. Nós sabemos que o assassino matou Arturo às 9 da noite. Sabemos que ele roubou o corpo com um carrinho de buffet. Sabemos que ele usou a capa e a máscara para desfilar na varanda às 9h50. Sabemos que ele tem ombros largos, a altura de 1,85 m, e que ele é canhoto. Isso ainda deixa pelo menos uns 50 homens mascarados lá fora, Lucas, disse Mendes, desesperado. Como vamos provar qual deles estava embaixo daquela capa? Não precisamos provar quem estava embaixo da capa, sargento, disse Lucas, caminhando até a porta. Porque o assassino cometeu um erro mecânico brutal enquanto brincava de ser um fantasma. Lucas abriu a porta da sala. A música do baile ecoava distante no corredor. Lembre-se do que as 3 testemunhas da varanda disseram, o detetive sussurrou, o brilho da dedução iluminando seus olhos. Elas disseram que o fantasma simulou perfeitamente o mancar de Arturo. Mas se você fechar os olhos e reconstruir a física daquele caminhar, você vai perceber o erro que vai colocar as algemas nos pulsos do assassino ainda hoje. O detetive Lucas caminhava pelos amplos corredores da mansão Valadão com passadas firmes. O sargento Mendes precisava se apressar para acompanhá-lo. O eco das botas do detetive no mármore soava como o tic-tac de um relógio em contagem regressiva. A ilusão estava se desfazendo. O véu do fantasma estava caindo. Lucas, espere, o sargento Mendes ofegou, alcançando no topo da grande escadaria. Você disse que o assassino cometeu um erro mecânico enquanto fingia ser o Arturo na varanda. Mas nós temos 3 homens, incluindo um cirurgião, que juraram que a imitação do andar manco foi absolutamente perfeita. Lucas parou no alto da escada. Ele olhou para baixo, observando a festa que ainda pulsava, agora cercada por policiais. Um mar de máscaras. O cirurgião olhou para a cena com os olhos de uma testemunha assustada, não com os olhos de um médico em um hospital, respondeu Lucas, a voz fria e calculista. Você lembra das palavras exatas que ele usou no interrogatório, sargento? Mendes franziu a testa, puxando o bloquinho de notas do bolso.
Ele folheou as páginas rapidamente. Ele disse. Ele segurava a bengala com a mão esquerda. Ele firmava a prata, e puxava a perna do mesmo lado. Exato, Lucas assentiu lentamente. O fantasma segurava a bengala na mão esquerda porque estava simulando a perna esquerda ferida. Sim. Faz todo sentido, disse Mendes, abrindo as mãos. Se a sua perna esquerda é inútil, você apoia a bengala do lado esquerdo para ajudar a andar. Onde está o erro? Lucas sorriu. Não um sorriso de alegria, mas o sorriso melancólico de quem desvenda o truque de um mágico cruel. Sargento Mendes, o senhor nunca quebrou uma perna na vida, não é? Mendes piscou, confuso. Não. Graças a Deus. Se você quebrar o fêmur esquerdo, Lucas começou, usando a própria bengala imaginária para demonstrar, e colocar a bengala na sua mão esquerda, toda vez que você der um passo, o peso inteiro do seu corpo e o ponto de apoio da bengala estarão do mesmo lado. Você não vai caminhar. Você vai tombar para a esquerda. A gravidade vai te jogar no chão. O sargento parou de respirar por um segundo, a compreensão começando a clarear sua mente. A lei básica da biomecânica ortopédica, sargento, sussurrou o detetive, a voz ecoando pelas paredes de mármore. Para aliviar o peso de uma perna esquerda doente, você é fisicamente obrigado a segurar a bengala na mão direita. Isso cria um tripé, distribuindo o peso cruzado e permitindo que você caminhe sem cair. Lucas apontou um dedo invisível para o vazio do corredor. Arturo Valadão teve o fêmur esquerdo esmagado há 30 anos. Ele mancava todo santo dia. Ele jamais, em hipótese alguma, cometeria o erro grotesco de segurar aquela pesada bengala de prata com a mão esquerda. Ele a usava na mão direita. O detetive estreitou os olhos. Mas o assassino que vestiu a capa dele não sabia disso. O assassino não entendia de ortopedia nem convivia intimamente com a dor de Arturo. O assassino simplesmente pensou, se a perna ruim é a esquerda, eu seguro a bengala na esquerda. Ele encenou o que achava que parecia lógico para um leigo. Mendes estava pasmo. O detalhe era tão cirúrgico que passará despercebido por dezenas de convidados. O fantasma segurou a bengala com a esquerda, murmurou o sargento. Porque era o instinto natural dele. Ele se apoiou no lado esquerdo porque a mão esquerda dele é a dominante. Exatamente. Lucas estalou os dedos. O assassino é canhoto. O que fecha perfeitamente com a direção do golpe de faca no peito de Arturo. O assassino teve que segurar a arma e a bengala com a mão esquerda, e não percebeu que a física e a medicina o denunciariam. Um assassino canhoto. Mendes guardou o bloco de notas. Isso limpa o filho e a esposa de vez. E temos a altura. 1,85 m. Ombros largos. A capa e a máscara. Sobre a altura, Lucas ponderou, descendo os degraus lentamente. A capa de veludo de Arturo tem ombreiras espessas, modelo europeu de inverno, desenhadas para dar a ele uma postura mais imponente e esconder a assimetria do corpo. Se você vestir essa capa e colocar as botas ortopédicas dele, que tem um salto interno de quase 5 centímetros. Lucas parou, virando-se para Mendes. Você pode ser um palmo mais baixo que Arturo e ainda parecer ter o tamanho dele no escuro de um jardim. Especialmente se estiver encurvado, fingindo mancar. A ilusão de ótica da capa faz o resto. Mendes engoliu em seco. Então o nosso suspeito não precisa ser um gigante. Pode ser qualquer pessoa. E como esse demônio fugiu do labirinto? Você mesmo viu, Lucas. A única saída dá para a varanda onde os desembargadores estavam fumando. As testemunhas disseram que o viram entrar, corrigiu Lucas. Ninguém disse que o viu sair. O que nos deixa com a segunda saída do labirinto. Mendes franziu a testa, lembrando-se da topografia do jardim. Mas eu te disse quando chegamos. O portão dos fundos do labirinto é uma grade de ferro enferrujada. Ele está trancado com um cadeado industrial há meses. A segurança da casa confirmou. Ninguém usa aquilo. Ninguém usa, repetiu Lucas. A não ser quem tem as chaves de todas as portas desta propriedade esta noite. Os olhos do detetive e do sargento se cruzaram simultaneamente.
Apenas 10 minutos atrás, quando estavam diante das portas trancadas do escritório onde o assassinato realmente ocorreu, uma pessoa apareceu no corredor. Uma pessoa fria, calma e polida, que sacou uma chave de metal e abriu a fechadura pesada como se não fosse nada. Uma pessoa que controlava a equipe de buffet, os mesmos funcionários que usavam os grandes carrinhos de aço inoxidável onde o cadáver foi transportado em segredo. Sofia sussurrou o sargento Mendes, a voz carregada de incredulidade. A chefe de cerimonial. Ela tinha a chave mestra de tudo. Uma mulher canhota, Lucas acrescentou, sentindo a adrenalina varrer a exaustão de seu corpo. Pense nela, Mendes. Ela é alta. Ela usa um terno feminino escuro que não chama a atenção. Ela tem o rádio da segurança no ouvido, sabendo exatamente onde os guardas estão em cada minuto da festa. Ela comanda os carrinhos de buffet. Ela é o próprio fantasma logístico desta casa. Mas por que a mulher do cerimonial mataria o Arturo Valadão? Perguntou o sargento, puxando o rádio, pronto para dar a ordem de prisão. Ela nem é da família. Na família Valadão, Lucas disse, com uma expressão sombria, a árvore genealógica costuma esconder galhos apodrecidos que foram cortados muito tempo atrás. Histórias varridas para debaixo do tapete. O Império de Arturo foi construído destruindo vidas. E, às vezes, as ruínas que você deixa para trás geram filhas que voltam em busca de justiça. Lucas caminhou em direção à cozinha industrial. Não chame ninguém pelo rádio, sargento. Ela está ouvindo a nossa frequência. Se ela perceber que a descobrimos, vai desaparecer antes de conseguirmos fechar os portões principais. Lucas ajeitou o sobretudo, os olhos fixos na porta dupla de serviço que dava para os bastidores do evento. Eu vou checar aquele portão enferrujado nos fundos do labirinto. Se eu estiver certo sobre como ela escapou, a evidência final estará nas dobradiças, Lucas disse, a voz cheia de uma determinação letal. Mendes, encontre a Sofia. Isole-a. Mas faça isso sorrindo, como se precisasse de ajuda com o mapa do salão. Quando eu voltar, nós vamos arrancar o último disfarce deste baile. O vento noturno uivava pelos corredores vazios de serviço, um som que, para o detetive Lucas, soava como o lamento de uma casa que presenciara atrocidades demais. Ele estava parado diante do portão de ferro enferrujado, no ponto mais remoto e obscuro do labirinto. O local era uma armadilha de sombras. A grade estava fechada com um cadeado industrial coberto por uma camada de ferrugem que parecia ter décadas. Mas Lucas não olhou para o cadeado. Ele apontou sua lanterna para o chão, logo abaixo da dobradiça inferior. Havia ali um resíduo de algo que brilhava fracamente sob o feixe de luz. Lucas tocou o material com a ponta da luva, uma substância oleosa, transparente, com um cheiro químico muito característico. WD-40. Lubrificante industrial de alta performance. O portão não era aberto há anos, sim, mas havia sido lubrificado com precisão cirúrgica poucas horas antes, provavelmente minutos antes da meia-noite, para que pudesse abrir em silêncio absoluto. Sofia. A mulher que coordenava cada segundo daquele evento, que tinha acesso a todos os suprimentos de manutenção. Ela não precisava arrombar nada. Ela era a dona das chaves e a mestra da logística. Lucas ouviu passos atrás de si. Passos leves, rítmicos. Ele não se virou. O zumbido em seu ouvido esquerdo cessou, substituído pelo foco absoluto da caçada. O cadeado enferrujado foi uma bela cortina de fumaça, Sofia disse Lucas para a escuridão do labirinto. Mas o óleo de dobradiça não mente. Uma figura emergiu das sombras, iluminada pela luz pálida da lua. Sofia estava ali. Ela ainda mantinha a compostura polida, mas algo havia mudado. Seus olhos, antes serenos, agora ferviam com uma intensidade fria e predatória. Ela não estava mais usando o fone de ouvido de cerimonial. Você é um homem impressionante, detetive Lucas, ela disse, a voz soando como um violoncelo em uma sinfonia trágica. A maioria dos homens neste estúdio teria se perdido na teia das mentiras da viúva e do filho. Eles queriam tanto ser os heróis da própria tragédia que se cegaram para a verdade. Você os deixou se destruírem. Lucas girou o corpo, ficando de frente para ela.
Você plantou a cena do crime, roubou a identidade de Arturo e deixou que a ganância e o ódio deles fizessem o resto. Por quê? Não foi pelo dinheiro da herança. Sofia deu um passo à frente, entrando no alcance da lanterna. Seu rosto estava inexpressivo, uma máscara de mármore. Arturo Valadão destruiu a vida da minha mãe há 30 anos, ela começou, a voz destituída de qualquer emoção. Ela era a secretária dele, a mulher que organizava sua vida. Quando ela engravidou de mim, ele a demitiu, negou a paternidade e a forçou a assinar documentos que a deixaram sem um tostão. Minha mãe morreu em uma ala de caridade de hospital público, enquanto ele construía seu império com o dinheiro que deveria ser nosso. Lucas sentiu o peso daquela história. O motivo não era a ganância. Era a justiça distorcida, a necessidade de fechar um ciclo de dor. Você entrou como organizadora de eventos para destruir o império dele por dentro, disse Lucas. Eu não queria apenas destruir o império, Sofia corrigiu, a voz subindo uma oitava, carregada de um sarcasmo amargo. Eu queria que ele sentisse o que é ser descartado. O que é ser transformado em um objeto sem valor. Eu o transformei em um carrinho de buffet. Em um pedaço de carga que foi empurrado pelos corredores que ele mesmo mandou construir. Ela ergueu a máscara de coruja de prata, que estava na sua mão o tempo todo. Eu sou canhota, detetive. Quando cravei a adaga no coração dele, eu senti exatamente a pulsação daquela vida desgraçada parar. E quando eu vesti a capa dele e andei naquela varanda, eu senti o poder que ele roubou de mim e da minha mãe. Foi o melhor momento da minha vida. E o dossiê? Perguntou o Lucas. O dossiê sobre o qual o e-mail de chantagem falava. Nunca existiu, ela riu, um som seco e sem alma. Eu inventei o dossiê para forçar Arturo a se trancar na sala onde eu o esperava. Ele acreditou que a própria ganância seria usada contra ele. Ele estava tão preocupado com o seu maldito dinheiro que não viu a própria filha vindo cobrar a dívida. Você cometeu um erro, Sofia, Lucas disse, mantendo a calma enquanto sua mão se movia lentamente para o coldre. Você deixou uma gota de sangue dentro da bainha da adaga. Você estava com tanta pressa para limpar a sala que esqueceu a física do vazamento. Sofia sorriu. O sorriso mais bonito e perigoso que Lucas já vira. Eu não esqueci, detetive. Eu deixei de propósito. Lucas congelou. O zumbido no ouvido voltou, mais forte do que nunca. Como assim, de propósito? Eu sabia que você encontraria o sangue na bainha. Eu sabia que a perícia encontraria o óleo na dobradiça. Eu queria que você soubesse que fui eu. Ela deu um passo em direção ao detetive, a mão indo para a bolsa de couro que carregava. Eu não quero fugir, detetive. Eu já ganhei. Arturo está morto. A família Valadão está destruída e desmoralizada. A justiça foi feita. O que a polícia decidir fazer comigo agora é apenas um detalhe burocrático. Sofia retirou algo da bolsa. Não era uma faca. Não era uma arma. Era um pequeno gravador de áudio. Eu gravei cada confissão da Camila e do Diego, ela disse, os olhos brilhando. Eu gravei o momento em que eles se destruíram na sala. Eu gravei você deduzindo todo o plano. Esta gravação vai para a imprensa em 5 minutos. O escândalo Valadão não será sobre um assassinato resolvido. Será sobre uma família de mentirosos que tentou matar uns aos outros. Ela pressionou um botão no aparelho. O jogo acabou, detetive. Você pode me prender. Mas você nunca vai conseguir apagar o que eu fiz com eles. Lucas sentiu o sangue ferver. Ele avançou, agarrando o pulso de Sofia, mas ela foi mais rápida. Com uma manobra ágil de artes marciais, ela se desvencilhou, lançando o gravador para dentro da fonte de pedra que borbulhava no centro da clareira. O aparelho mergulhou na água. O curto-circuito foi instantâneo. Sofia levantou as mãos, um sorriso de vitória absoluta estampado no rosto. Pode me levar, ela sussurrou. Lucas olhou para a fonte, depois para a mulher que acabará de realizar a vingança mais complexa e destrutiva que ele já vira em toda a sua carreira. O detetive caminhou até a fonte, retirou o aparelho queimado e o colocou em um saco plástico de evidências, sabendo que a recuperação de dados seria quase impossível. Ele olhou para Sofia.
Ela não parecia uma assassina. Ela parecia uma mulher que finalmente, depois de 30 anos, podia respirar. Sargento Mendes, Lucas chamou pelo rádio, sua voz saindo pesada e cansada. Pode entrar no labirinto. A música parou. Enquanto os policiais corriam pelo labirinto, Lucas sentiu o silêncio da propriedade Valadão finalmente se estabelecer. Não era mais um silêncio oprimido. Era apenas o silêncio de uma casa que, finalmente, tinha guardado todos os seus segredos. O seu erro não foi a física, Sofia, Lucas disse, enquanto a algemava. O seu erro foi achar que, depois de tudo, você ainda seria capaz de sentir algo além do vazio. Sofia não respondeu. Ela apenas caminhou para fora do labirinto, de cabeça erguida, deixando para trás um império de café que, a partir daquela noite, nunca mais seria o mesmo. O som das sirenes invadindo a propriedade Valadão parecia um ruído distante, algo que não pertencia mais àquele mundo. O detetive Lucas estava parado na entrada do labirinto. A cena era um contraste brutal. De um lado, o brilho artificial da festa que ainda continuava no salão, alheia ao fato de que o império que a financiava acabará de desmoronar. Do outro, a frieza dos policiais que escoltavam Sofia para fora, cada passo da mulher soando como o último prego em um caixão. Sofia não olhou para trás. Não pediu clemência. Ela caminhou com a elegância de quem acabará de encerrar a ópera mais importante de sua vida. Quando ela passou por Diego, que ainda estava sentado na escada, soluçando, e por Camila, que olhava para o vazio, Sofia não parou. Para ela, aqueles dois já eram espectros do passado. O objetivo estava cumprido. Lucas retirou o gravador queimado da fonte de água. A água escorria pelos seus dedos, misturando-se com os resíduos de ferrugem e poeira daquela noite caótica. Ele sabia que os dados estavam perdidos, mas a sua mente, aquela máquina implacável, já havia registrado tudo. Aquele caso não seria sobre o gravador. Seria sobre a destruição total de uma linhagem. O sargento Mendes aproximou-se, limpando o suor da testa. Ela confessou tudo, Lucas. O óleo, o carrinho, a troca de identidade, foi a confissão mais perturbadora que já ouvi em 20 anos de polícia. Não foi uma confissão, Mendes, Lucas corrigiu, guardando o gravador no bolso do casaco. Foi um obituário. Ela não estava apenas matando Arturo. Ela estava enterrando o passado dela. A prisão é apenas o endereço do seu novo exílio. Lucas olhou para o labirinto de arbustos, agora preenchido por peritos criminais com lanternas brilhantes. E o dossiê? Perguntou Mendes, curioso. Aquela história da chantagem financeira que a Valéria mencionou no escritório. Não existia dossiê, Lucas respondeu, observando as luzes dos peritos brilharem nas pedras brancas do chão. Sofia criou o cenário perfeito para que todos se destruíssem. Ela sabia que, se Arturo morresse sem deixar um herdeiro moral, a ganância do filho e o ressentimento da esposa seriam a gasolina. Ela apenas acendeu o fósforo. O detetive começou a caminhar em direção ao carro da polícia. A noite estava chegando ao fim. O céu, no horizonte distante, começava a clarear, anunciando a chegada de uma manhã que seria dominada pelas manchetes dos jornais. E agora, Lucas? Mendes perguntou, acompanhando o que acontece com a família. Eles têm o que merecem, disse o detetive, sem olhar para trás. Uma vida inteira de privilégios pagos com sangue, agora reduzida a um processo criminal que vai durar anos. Eles não precisam da cadeia para serem prisioneiros. O peso de terem tentado proteger um ao outro por razões erradas, a culpa de terem sido peões em um jogo que nunca entenderam, isso é uma sentença perpétua. Lucas entrou no carro, sentindo a exaustão finalmente vencer a adrenalina. Ele olhou para a mansão uma última vez. A propriedade Valadão estava banhada por uma luz pálida e fria. A máscara de leão dourado, esquecida sobre a fonte de pedra, brilhava com uma beleza cruel sob o luar. Lucas fechou os olhos. O zumbido no ouvido de volta. Um chiado suave, constante, quase reconfortante. Era o som do mundo real voltando ao seu lugar. Ele havia resolvido o mistério. O assassino estava algemado. A justiça, distorcida e amarga como era, tinha sido feita.
Mas enquanto o motor do carro ligava e o veículo se afastava pelos portões de ferro, Lucas lembrou-se das palavras de Sofia no labirinto. O jogo acabou. Ele olhou para a própria mão, sentindo a ausência do gravador. Em algum lugar na mente do detetive, a orquestra ainda tocava. A sinfonia de ódio, vingança e ilusões de ótica que transformou uma festa de gala em um matadouro. E na solidão do banco de trás do carro, enquanto a mansão desaparecia na escuridão, Lucas compreendeu a maior verdade de todas. Nenhum detetive realmente ganha um caso. Eles apenas aprendem a conviver com os fantasmas que não conseguiram salvar. A noite estava morta. O baile terminara. E no silêncio do amanhecer, a única coisa que restava era o peso de saber que, às vezes, a justiça é apenas uma máscara que usamos para não termos que encarar o abismo.